Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à Abave Tax. Meu nome é Giovana, eu sou estudante da Universidade de Brasília, UNB, e sou voluntária na 50ª edição da Abave. Gostaria de convidar ao palco Edivaldo Barreto Júnior, gerente de inovação da Embratur, Carlos Alberto Soares, vice-diretor da UFF, Eduardo Loreia, cofundador da Turesc Hub, e o Yuri Bernitz, diretor de turismo da Itaipu Parquetec, trazendo o tema Ecossistema de Inovação em Turismo. Bem-vindo e boa palestra. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sou Edivaldo, gerente da Embratur. Daqui a pouco o Yuri vem, mas para não perder o tempo, a gente já começa, ele fica com uma terceira apresentação. Mas a ideia hoje é a gente falar desses ecossistemas de inovação em turismo, em especial para a gente sair daqui com essa ideia de que a gente precisa de inovação e sustentabilidade para ter perenidade no setor, para as empresas e para todo o ecossistema. Então, a ideia é apresentar um pouco das nossas ações e depois apresentar também tanto essas instituições e quais são os produtos e projetos que a gente fez em conjunto. Tem algum passador? Eu vou te avisando? Show, obrigado. Elson, agora voltou. Pessoal, o Embratur Lab é o projeto de inovação da Embratur, e a Embratur é a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo. Então, na hora que a gente pensou o que é que seria essa área de inovação da Embratur, ela inicia como um lugar para a gente testar soluções de inovação para o trade turístico, através de chamada pública, através de inovação aberta, ou seja, se alguém tem uma solução, ela também pode entrar em contato com a Embratur para que a gente possa fazer a ponte ou verificar se cabe em alguma das nossas ações. E também o consórcio de universidades, aí a gente tem um representante aqui para falar um pouco desse projeto, que a gente está perto das universidades, do campo ali de conhecimento científico, para a gente também aplicar o que há de novo dentro do turismo. Além desse braço de inovação pura, a gente também criou um braço de digitalização, pensando muito no trade em si, sabendo que mais de 90% das empresas são pequenas e micro, como é que a gente também democratizava ferramentas de digitalização para esse lugar, para essas empresas, para aumentar a competitividade, aumentar retorno. O braço de economia criativa, que também como é que a gente faz e fomenta que o pessoal da economia criativa veja o turismo como um campo de atuação e o pessoal do turismo também veja a economia criativa como um soft power que deve ser utilizado na promoção do turismo brasileiro. E a cultura de inovação, que se a gente está fomentando o turismo, a inovação para fora, que a gente também pense na inovação para dentro, como é que a gente modernizava as ferramentas da própria Embratur. Então, desde que a gente começou, que tem 1 ano e meio de lá para cá, já criamos mais 9 acelerações e desafios para startups, da qual a gente teve mais de 400 inscrições, mais de 30 mentorias realizadas, mais de 70 instituições parceiras desse processo. E isso é importante salientar, porque tudo que a inovação da Embratur faz, ela faz em parceria com alguma instituição. A gente entende que a gente precisa, que é, na verdade, o foco desse slide mais bonito e enfático, para deixar a mensagem clara que a gente acredita que uma atuação integrada e de forma colaborativa é o caminho para acelerar a agenda de inovação no setor. E, para isso, a gente trouxe hoje um dos 3 principais, se não os 3 principais. Aliás, antes de apresentar vocês 3, falar um pouco desse aqui atualmente o nosso ecossistema de inovação. Então, a gente fala com a galera de tecnologia, tem o Itaipu Parquetec, tem o Turistec Hub, a ACAT, o Rio Innovation, o Porto Mara Valley. Assim como, a partir dessas conexões, a gente criou provas de conceito com startups, que tem algumas delas que a gente está representada, as instituições de ensino, que tem a Rural do Rio de Janeiro, tem a PUC, tem a Unirio, também a FITEC, que está falando ali da formação de novos guias turísticos para o Brasil, fora outros parceiros institucionais territoriais, as próprias instituições como a Brasel, a Bagames e o Google, que nos apoiou muito no projeto em relação à digitalização do setor. Então, para deixar mais claro como é que se dá essa parceria, a gente chamou esses 3 parceiros, a gente vai começar pelo Turistec Hub, depois passar pelo Itaipu Parquetec e, por fim, com a própria UF, a Universidade Federal, e mostrar, então, como é que se deu e como é que a gente pode fomentar e também
provocar mais associações entre a área de inovação da Embratur, o trade turístico e essas instituições. Edu, pode começar. Muito obrigado, Edivaldo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Eduardo Loreia, eu estou aqui representando hoje o Turistec Hub. E eu queria começar, só para a gente saber, até dirigir melhor o nosso papo, queria ver aqui quem é de startup aqui. Tá bom. Quem é de gestão de algum destino? Destinos, cidades, boa. Quem é hotel ou resort ou é do setor da hotelaria? Boa. Quem é de agências ou do setor de agenciamento? Boa, legal. Faltou alguma coisa? Não. Quem é da Embratur? Brincadeira. Quem é da academia? Eu também sou, tá? Eu sou doutorando também nas horas vagas, nas horas não vagas. Tá? Muito bem, pessoal. Então, eu queria conversar com vocês um pouquinho acerca de algo que começou em 2019. Tá? Então, esse projeto que está aparecendo aqui na tela, esse é um projeto que ele nasce em Madrid em 2019. Então, naquele momento, a Organização Mundial do Turismo, que agora mudou de nome para UN Tourism, né? Ou seja, a associação, é a entidade das Nações Unidas dedicada à gestão de turismo, ela estava começando uma gestão nova e ela queria trabalhar inovação. Né? Então, acho que todo mundo já era popular no mundo falar em travel tech, né? Então, tecnologia para viagens, mas a UNWTO ela não queria trabalhar, não queria falar em travel tech, ela queria falar em tourist tech. Né? Por que tourist tech? Porque a gente está falando de um setor que ele tem um impacto socioeconômico fantástico no mundo, desde que bem trabalhado. Né? Desde que a gente consiga fazer um turismo sustentável do ponto de vista econômico e sustentável do ponto de vista socioambiental. Então, o turismo, onde ele passa, ele deixa efeitos muito benéficos nas comunidades. Né? E eu faço questão de falar dessa forma porque a gente está vendo na Europa até um retrocesso, né? Um backlash, como se dizem, né? Nos nossos amigos internacionais, relacionados com o excesso de turismo em cidades como Barcelona, em cidades como Amsterdã. Então, se a gente consegue fazer uma gestão legal do turismo, né, consegue trabalhar com o que o turismo precisa para entregar impacto positivo para as cidades e para as comunidades, ele pode ser um grande motor de desenvolvimento socioeconômico, e aqui no Brasil a gente tem a oportunidade de fazer isso. Vamos então fazer até uma pesquisa. Quem acha que no Brasil a gente tem excesso de turismo? Uma pessoa que acha que no Brasil a gente tem excesso de turismo. Pirenópolis. Problema de excesso de turismo. Então, bom, eu adoraria que a gente tivesse mais gente com esse problema no Brasil, né? Que a gente pudesse trabalhar no excesso de turismo e não na falta de turismo. Né? Então, é uma loucura. Né? Então, pessoal, no Brasil a gente tem um fluxo anual de turistas, que eu vou passar vergonha aqui diante da Embratur falando o número errado, mas em torno de 8 milhões de turistas estrangeiros ano, tá certo? Um pouquinho menos. Né? Eu joguei para cima porque a Embratur está na sala. Né? Então, em torno de 8 milhões, mas já foi menos. Tá? Para ter termos comparativos, acho que alguém sabe quanto tem na Espanha de turistas estrangeiros ano? 20, 30? 60? 90 no momento. Tá? Então, 90 milhões de turistas estrangeiros, que tem uma questão específica relacionada com a localização geográfica. Né? Não dá para fazer uma comparação clara e direta, né? Tem a ver com uma situação geográfica na Europa, fronteiras próximas, livre circulação e assim por diante. Mas isso demonstra que a gente tem capacidade, tem a possibilidade de trabalhar, né, o nosso destino, né, para que ele seja mais atrativo e gere mais benefícios para as nossas comunidades. Tá? Existe um ranking mundial de competitividade no turismo, que é publicado todos os anos. Alguém sabe em que posição está o Brasil nesse ranking? Tenho certeza, a Marta sabe. Cadê a Marta? Né? Qual é a posição do Brasil no ranking, Marta? 10º? Não, é um pouco... 65, a Marta ela tá lembrando de mais anos atrás. A gente deu uma melhorada nesse ranking. Tá? O Brasil está... A Luana sabe? Eu acho que está no 27, está entre o 27 e o 30. Depois alguém olha aí no Google e nos corrige. Tá? Edivaldo, é por aí? 27, 30? É por aí?
Tá sem Google no bolso, tá? Então, pessoal, nesse ranking o Brasil está numa posição intermediária, mas o interessante é quando a gente abre quais são os indicadores que colocam o Brasil nessa posição, né? Então, um indicador é riqueza natural, e aí o Brasil é tipo o número 2 do mundo. Pois riqueza cultural, o Brasil é tipo o número 6 do mundo, ou 4 do mundo. Então, a gente é muito bom nisso. A gente é maravilhoso no que a gente precisa para fazer um belo turismo. Aí depois vem infraestrutura turística. E aí a gente é o número 80 do mundo. Depois vem segurança. E aí a gente é o número 90 do mundo. Aí vem informação turística. E a gente é o número 150 do mundo. 26ª, viu? A gente não estava tão errado. Esse ranking já foi bem pior. Tá? O Brasil evoluiu bastante. Isso mostra que vocês que gerem destinos estão trabalhando bem. Né? Que nós, como setor, a gente está trabalhando bem. Mas tem muita coisa para fazer. E a boa notícia que o ranking nos dá é que tem uma parte que seria imutável, né? Imagina se Deus não tivesse nos dado a natureza que nos deu, né? Ou se nós, humanidade, não tivéssemos feito a cultura que a gente fez, né? Então, nesses dois indicadores, são mais difíceis de mexer, né? Tem como criar uma floresta amazônica ou criar o Rio de Janeiro de novo, né? do zero, né? Foi criado há alguns milhões de anos atrás. Então, nisso o Brasil está muito bem. Isso que é mais difícil de mexer. E os indicadores em que a gente está mal, nesses indicadores, a gente que está aqui nessa sala, a gente tem condições de mexer. Tá? Então, essa é a boa notícia. A gente pode melhorar a informação turística, a gente pode melhorar nossos produtos, a gente pode melhorar nossa promoção, a gente pode melhorar a nossa infraestrutura. Claro que a gente pode melhorar a nossa segurança. Tudo isso a gente pode melhorar. E essa melhoria, se ela passa por muitos fatores, não tem nenhuma dúvida, tem um fator que é a inovação. Então, se a gente vai fazer isso, por que não utilizar a inovação como instrumento para isso? Então, eu fiz uma longa introdução para dizer para que existe o Touristec Hub. Tá? Então, o Touristec Hub ele existe para isso, para tornar o turismo brasileiro mais competitivo e sustentável através da adoção da inovação por seus atores. A gente acha que se a gente utilizar... A gente não está nem falando de reinventar a roda, a gente está falando de adotar tecnologias existentes, soluções que startups, como as que estão aqui na sala, colocam no mercado, para que a gente tenha destinos mais atrativos, para que a gente tenha hotéis em que o hóspede sai mais satisfeito, que ele tem mais disposição em fazer a compra de um pacote adicional, né, para que o jangadeiro venda mais, para que o turista, quando vai em Madureira, lá no Rio de Janeiro, ele possa viver o berço do samba com elementos que permita ele entender o que aquilo significa para o samba, para o Rio de Janeiro, para a nossa cultura, né? Então, a tecnologia e a inovação, a gente quer que elas estejam aliadas a esse impacto socioambiental positivo, a esse desenvolvimento, a essa entrega de valor para as comunidades que a gente pode fazer através do turismo e utilizar a inovação como motor para isso. Então, o Touristec Hub ele é um hub que tem como mantenedores que permitem que o hub exista, né, a Bifly, a cidade de São Paulo, através da sua Secretaria de Turismo, o BID, a Embratur. A Embratur é membro fundadora do Hub, né? A gente teve a felicidade de poder colaborar com a turma da Embratur que está aqui, com o Edivaldo, com a Marina, com o Roberto, com o Caio, que agora o Caio trabalhou no Touristec, agora a gente está feliz de ver ele trabalhando aqui no Embratur Lab, né? Então, o Embratur Lab e o Touristec Hub são projetos que praticamente nasceram juntos e que a gente teve o prazer, né, de gerir eles nesse caminho comum. E o Touristec ele não nasceu porque um dia eu tive a ideia, nem porque o Edivaldo teve a ideia, ele nasceu porque existia uma demanda de atores do setor, né? Então, a Resorts Brasil, muito claramente, a Lagev, a Lagev, a Adit, em seu momento também a Brastoa. Tem alguém da Brastoa aqui na sala? Então, a Brastoa é fundadora também do Touristec. Tá? E eu represento a Numeric, que é uma consultoria de inovação e sustentabilidade que faz a gestão do Hub. Então, a gente consegue colocar o vídeo ou não? Vamos ver, vai rodar o vídeo. Em um minutinho, o que é o Touristec? Eu falei Touristec, 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 vamos usar o vídeo que fala melhor do que eu. Ops, voltamos. Tem que ser no seu dedo aí o play.
Muito bem. Então, esse foi o vídeo que comemorou 1 ano de Turistec, né? Vocês veem o logotipo da Embratur ali como membro fundadora. E não por acaso, vocês viram ali também que a gente falou, eu agora estou tentando passar e não está indo, não sei se é porque o dedo está ali em cima. Boa, obrigado. A Embratur, ela recebeu quantos prêmios? 2 prêmios, né? No primeiro prêmio Turistec, porque a Embratur realmente foi uma protagonista da inovação no turismo, né? Fez um ano fantástico. A Bifly também foi um dos destaques, né? Então, a verdade é que a gente está num momento de construção, né, desse trabalho de inovação em turismo, que é necessariamente um modelo de trabalho em ecossistema, né? O nome disso é inovação aberta, né? A gente trabalha com os demandantes de inovação. Em geral, os demandantes de inovação é todo mundo que está nessa sala e não é startup, né? Então, você que gere um destino, você que é do setor hoteleiro, você que é de uma agência, enfim, você demanda inovações para poder fazer com que o seu produto seja mais competitivo, mais sustentável. Por outro lado, você tem quem oferta inovação, né? Quem oferta inovação, de maneira geral, a gente está falando das startups ou dos parceiros de soluções, né? Consultorias especializadas, enfim, né? Que oferecem soluções de inovação para que a gente possa progredir na competitividade do turismo brasileiro. E, por outro lado, a gente tem a infraestrutura do ecossistema, né? Então, a infraestrutura do ecossistema é onde a gente coloca a academia, os parques tecnológicos, quem está trabalhando na base, né, nessa tecnologia, nesse conhecimento, nessas metodologias, nesse modelo de negócio de base que podem acabar tendo uma aplicabilidade prática aqui para a competitividade do setor. A gente escolheu ficar no Cubo. Alguém já foi no Cubo lá em São Paulo? Não? Então, mais ou menos uns 30% da sala. O Cubo é um hub de inovação que é possivelmente o mais maduro da América Latina, né? E isso tem a ver com o fato de que nós, no turismo, a gente precisa avançar muito na nossa maturidade em inovação. Então, justamente por isso, a gente precisa trabalhar com soluções mais prontas. E, para trabalhar com soluções mais prontas, faz sentido que a gente esteja dentro de um local que já seja um hub de inovação, com soluções, né, já mais desenvolvidas, e isso nos ajuda a avançar mais rápido no turismo. Tá? Eu vou muito rapidamente, assim, esse ano a gente avaliou mais, né, nesse primeiro período a gente avaliou mais de 1000 startups, fez muitas provas de conceito com a própria Embratur, né, a Tamarina lá, né, esse que você está apontando, isso aqui são imagens do nosso evento anual. Tá? A gente fez uma série de programas, aqui a gente vê com a Embratur, né, os 2 batches da Embratur Lab. A gente fez uma série de desafios, a gente estava mencionando esse trabalho em Madureira, né, com a Rota do Samba, foi um dos trabalhos que a gente fez com a Embratur, a Rota Literária, que foi o primeiro deles todos, né, um trabalho fantástico também de criação de produto turístico, utilizando a base tecnológica para isso, o desafio de turismo gastronômico. Né? E eu vou trazer aqui 2 exemplos concretos para a gente ver, assim, mas na prática, como é que isso tem a ver comigo, né? Como é que isso poderia ter uma aplicabilidade real aqui comigo? Então, um caso concreto aqui é um desafio que os hotéis e resorts têm. Tá? Os hotéis e resorts, teve uma turma que levantou aqui que é de hotel e resort. Agora, levanta a mão quem está feliz com a sua rentabilidade lá no hotel, está tudo maravilhoso. Ó, esse está, mas tem muita gente que não está. Né? Não, é brincadeira, tá? Mas o que eu quero dizer, assim, os hotéis e resorts, eles têm uma série de desafios ligados a pessoas, a gestão de pessoas, mão de obra, churn, turnover, enfim. Tem uma série de desafios ligados ao check-in, né? Então, o check-in é um ponto de fricção, uma questão de gestão de receitas, o intermediário, que é a agência, e o pessoal da agência vai ficar furioso aqui comigo, enfim. Né? Então, as OTAs, enfim, então tem essa questão de como é que eu consigo gerir melhor meus canais, minhas receitas, como é que eu consigo fazer upsell, entregar uma experiência interessante para o hóspede, enfim. Tá? Então, esses desafios, a gente juntou 4 hotéis e resorts, aqui a gente está vendo a Viva, Tauá, Novo Hotel e Grande Hotel Senac, com apoio do Hotel Invest, e a gente foi atrás de soluções para dores concretas desses 4 hotéis e resorts. Tá? E aí a gente teve uma série de resultados muito interessantes e selecionou startups para trabalhar nessas dores, né, nas dores específicas de cada um, não são genéricas. Né, a gente se reúne, prioriza desafios e trabalha a partir deles. Tá? Então, aqui um caso concreto, lá do Tauá de Atibaia, né, um resort sensacional ali perto de São Paulo. Então, o Tauá trabalhou com a Zapt Tech, que é uma startup. Tem alguém da Zapt aqui? Não? Alguém do Tauá? Não? Bom, então eles trabalharam não só no mapa virtual do estabelecimento, mas de uma maneira de, inclusive, levar o hóspede a viver experiências concretas. Então, digamos, olha,
A zona de piscina está absolutamente lotada, quem for lá vai ter uma má experiência. Então, vamos criar alguma coisa em algum outro local aqui, você tem a tecnologia te dando o mapa de calor, de onde está cheio, onde não está. Digamos que hoje a gente tem um evento fechado aqui nessa região, né? Então, você consegue lá no sistema mudar as rotas, né, as rotas para que o hóspede se desloque por dentro do hotel, para melhorar a experiência dele durante essa estada, e tem uma série de dados que servem para a gestão. Você pode fazer, através desse sistema, promoções para, olha, hoje é a noite da pizza, né? Então, digamos que o restaurante está com pouca demanda nessa noite, você consegue trabalhar promoções no momento e assim por diante. Aqui também o desafio Rota Literária, tá? Esse é um case fantástico, tá? Tem aqui o QR Code, quem quiser conhecer esse case trabalhado com a Embratur. Tá? Foi o nosso primeiro trabalho de rotas, né, Edivaldo? Tá? Então, esse trabalho ele deu origem a uma série de trabalhos de desenvolvimento de produtos turísticos a partir, né, de ferramentas tecnológicas em parceria com startups. Tá? Então, aqui esse foi o primeiro caso. Eu convido quem quiser conhecer em um pouquinho mais de detalhe, tem o QR Code aqui para que vocês possam conhecer. Tá? Então, aqui aparece, ó, esse foi feito um lançamento desse projeto, né? Aqui está super bem ilustrado ali como é que ele funciona, lá no centro do Rio de Janeiro, enfim, uma série de atrações ligadas à questão literária, enfim. E isso foi feito um lançamento lá no Web Summit Rio, né? Com a presença do Marcelo Freixo e do Gilberto Gil, tá? Num papo absolutamente fantástico, tá? Que deixou a todos nós inspirados. Boa. Muito bom. Tá? Esse projeto ele trabalha com audioguias, né? Então você tem ali uma camada de experiência colocada em cima da experiência física no local, né? A partir da solução de startups que trabalham com a questão do audioguia. E eu também queria mencionar para vocês, né? Temos alunos aqui, né? Alunos já formados do Turistec Leadership, né? Vamos levantar a mão. Eu sei que aqui, ó, tem 2. Quem mais já fez o leadership? E tem professor do leadership aqui também, né? O Caio é professor do leadership, a Marta já deu aula no leadership também, pelo menos 2 professores do leadership. O Léo, tenho certeza que apresentou case no leadership também. Tá? Então, essa é uma ocasião para quem está aqui nessa sala e gostaria de se aprofundar em inovação em turismo. Tá, mas onde é que eu piso? Como é que faz? Né? Quais são as técnicas? Quais são as boas práticas? Quais são os cases? Enfim. Então, o Turistec Leadership é um programa em que a gente procura aumentar a base de pessoas que está trabalhando em inovação em turismo, começando a partir de uma formação de 16 horas de conteúdo, das quais 8 presenciais lá no Cubo, né, que é um dia presencial lá no Cubo, uma experiência completa, e depois o trabalho online, né, para a gente poder contar com gente do Brasil inteiro. Tá? A gente está na 4ª turma nesse momento. Na semana passada teve a aula presencial da 4ª turma. Aqui aparecem algumas das pessoas que têm contribuído, né, com essas aulas. Tá? E eu acho que eu fico por aqui e fico à disposição para o debate. Mas, no fim das contas, o que eu queria fazer aqui, ainda que a gente esteja falando de tecnologia, né, ou de inovação, a pergunta é para que a gente faz isso? Né? A gente faz isso para ter um turismo brasileiro que crie mais valor para a sociedade brasileira, para as comunidades, crie valor econômico, socioambiental, para que as empresas que estão aqui, para que os destinos estão aqui, possam extrair mais valor desse ativo fantástico que a gente tem no mundo, que é o turismo. Muito obrigado. Agora, Lidízia, fica à vontade. Eu vou pedir para ele passar, porque eu não tenho coordenação motora, né? Eu me atrapalho, né? A idade dificulta muito. Quem disse que a melhor idade é uma grande mentira, né? Mas vamos lá. Bom, boa tarde a todos. Eu sou o professor Lidízia, da Universidade Federal Fluminense, da Faculdade de Turismo e Hotelaria. Estou aqui com 2 chapéus, né, como vice-diretor da unidade, responsável pelas relações institucionais. Então, para mim, é uma satisfação. E como coordenador de um dos projetos, e vou apresentar também um pouco sobre o outro projeto. Além de vice-diretor, eu sou o coordenador do Núcleo de Projetos, aqui o Núcleo de Projetos da Universidade e da Faculdade de Turismo e Hotelaria. Já tem 10 anos de atuação. É um núcleo onde os projetos começaram também, não por acaso, com tecnologia. 10 anos atrás, nós lançamos o Tech Tour, né, que foi um movimento também para discussão de tecnologias, e, na sequência, nós viemos fazendo projetos muito focados no estado do Rio de Janeiro, onde nós estamos situados. Fizemos o plano estratégico do turismo nos próximos 10 anos do estado como um todo, agora, recentemente, fazendo de Niterói, fazendo também de Geoparques, enfim.
desenvolvendo uma expertise na área de turismo. Fizemos um inventário da oferta turística também do Estado, antes da pandemia, e agora fazendo a identificação da oferta turística, né, com a parceria da Embratur. E é isso que eu vou apresentar. O Hub e o Observatório é uma iniciativa também que está dentro do núcleo de projeto e tem, obviamente, a parceria e o apoio da Embratur. Qual é o objetivo desse Hub? Um pouco diferente do Hub da Turistec, obviamente, porque nós somos uma universidade, nós partimos de outras premissas, né? O nosso grande desafio era unir as universidades e as faculdades de turismo do Estado do Rio de Janeiro interessadas na discussão e, obviamente, no desenvolvimento da melhoria de processos do turismo como um todo, dentro da perspectiva e da ótica. E fizemos um esforço que foi muito bem sucedido, modéstia à parte, que nós conseguimos colocar todas as universidades. Isso não é fácil, né? Porque acadêmico tem um ego muito grande, né? Então é difícil juntar todos os acadêmicos, representantes das universidades, mas nós conseguimos. Aliados a isso, obviamente, nós colocamos também a FEComércio, as empresas de turismo e as secretarias parceiros. Aqui temos uma foto, aqui estão todos representados, todos os representantes de todas as universidades e o Marcelo Freixo lá nos apoiando, só para ter uma noção da amplitude. Aqui estão representadas todas as universidades do Estado do Rio de Janeiro que têm cursos de turismo e alguns representantes do trade. É claro que tem o Marcelo Freixo da Embratur, o presidente da Neltur e outros, e da FEComércio também. Pode passar, por favor. Bom, o que é o projeto de identificação da oferta turística? Inventariar, né? Catalogar o que nós temos de atrativos e de equipamentos no Rio de Janeiro. E o que isso tem de diferente e de inovador? Primeiro, que a Embratur pediu, né, e a Embratur Lab, que é o braço de inovação, tinha algumas premissas para que a gente desenvolvesse esse projeto. Que fosse, pode passar, uma metodologia mais simplificada. Sem fazer críticas, a metodologia do Ministério era muito complexa e muito pesada para fazer o inventário. E isso faz com que a maioria das pessoas desistam de inventariar. Então, a gente partiu por uma solução mais simples, mais ágil e que forneça informações que a metodologia tradicional do Ministério não nos fornecia. Quais seriam essas? São pesquisas relacionadas à questão da acessibilidade, né? Os formulários que o Ministério desenvolveu eram formulários muito fechados, e hoje nós temos uma percepção mais apurada do conceito de acessibilidade, de que tipo de acessibilidade nós estamos falando. Acessibilidade motora, acessibilidade comportamental, acessibilidade cognitiva. Então, essa proposta vem atender a todos esses anseios. E também uma pesquisa baseada também com informações de ESG que vão fornecer dados que o modelo tradicional não fornecia, no sentido de práticas de responsabilidade social, ambiental e, sobretudo, de governança. Volta lá, por favor. Eu não tenho o fôlego deles, não, eles são jovens. Vamos lá. É uma solução tecnológica escalável, ou seja, o que nós estamos desenvolvendo é uma solução também aberta. Quando colocada no mercado, ela vai ser utilizada por qualquer destino que queira utilizar. Ela é uma solução que tem o georreferenciamento, tem relatórios, né, soluções de dashboard que estão já em desenvolvimento e pode ser integrada ao Google My Business. Para ficar mais claro, é uma solução que vai estar num aplicativo mobile, tem uma versão na web e tem também o que eu chamo o último bloco, que são as soluções de dashboard. Pode passar. Para termos uma ideia, nós estamos hoje, já passamos da fase de planejamento, já fizemos os levantamentos dos dados, estamos na fase de desenvolvimento da solução tecnológica. Para entender, o nosso projeto ele tem duas dimensões, não é? Tanto o desenvolvimento da tecnologia, como a alimentação da base de dados que vão ser imputadas no aplicativo. E
o piloto é a cidade do Rio de Janeiro. Então, nós estamos agora na fase de pesquisa de campo, nós estamos 40 pesquisadores, né, nesse momento no Rio de Janeiro, fazendo esse levantamento dos dados e testando a aplicação mobile. A aplicação web ainda não está pronta, mas a aplicação em tecnologia mobile, tanto para iOS como para Android, elas já estão em desenvolvimento. E vamos apresentar os resultados quando o Edivaldo liberar. Eu não posso dar spoiler, né, porque eu não fui autorizado. Bom, para ter uma ideia do que nós estamos falando, nós estamos pesquisando 300 atrativos culturais, 200, estou arredondando, né, para valorizar também um pouco, 200 atrativos naturais, equipamentos de serviço, hotéis, agências, resorts, pousadas, 1.600, e uma coisa que nunca foi feita no Rio de Janeiro, levantando a parte de A e B. Nunca foi feita nenhuma identificação da oferta na parte de A e B. Fomos chamados de loucos, porque não é verdade esse dado, né? Esse dado é o que a gente identificou, é muito mais do que isso, mas eu ainda não tenho o dado final, então esse é o levantamento primário, mas espera-se muito mais. Pode passar. Como eu tenho só 5 minutos, né, eu vou apresentar também um outro projeto que está na Universidade Federal Fluminense, e não é coordenado por mim, mas eu trabalho e apoio, é coordenado pelo Laboratório de Políticas Públicas. Como diz o próprio nome, é um laboratório que trabalha um pouco diferente do núcleo, focado em políticas públicas e também, obviamente, na busca de soluções inovadoras. E o projeto que está sendo desenvolvido no Lab PGTour é o de monitoramento. Pode passar, Edivaldo, por favor. É o monitoramento do posicionamento dos destinos turísticos brasileiros. Como eu tenho que falar muito rápido, eu vou dar um exemplo, né? Esse projeto vem responder coisas que nós sempre tivemos necessidade de saber e nunca conseguimos responder. E quando respondíamos mal, chutômetro, né? Então, na minha perspectiva pessoal, é um dos projetos mais impactantes, né? Eu estou falando até contra um pouco do meu projeto, que eu coordeno, mas esse projeto ele traz informações que vai possibilitar, né, a Embratur ou os gestores que acessarem a monitorar e a responder perguntas, por exemplo, quem está, qual é o pacote, qual é o destino que está sendo mais vendido, quem é que vem para um destino brasileiro casado com um destino estrangeiro. Então, através, né, de inteligência artificial, ele vai possibilitar todas essas respostas às perguntas que a gente queria fazer e não conseguia ter respostas, do tipo, o cara na Alemanha que está acessando um pacote brasileiro, o que ele acessa? Ele vai para Manaus? Será que ele vai para Manaus e vai para o Rio de Janeiro? Ele vai para um destino Rio de Janeiro e depois ele casa com um destino na Buenos Aires? Enfim, vai identificar os mercados, são 10, né? Foram 10 que foram solicitados, e parece que identificamos, só trabalhamos com um, isso a título de curiosidade, porque a China também estava incluído, e por problemas, vamos dizer, tecnológicos, a gente não consegue os dados da China. Pode passar. No caso, a gente está nesse projeto no desenvolvimento da solução técnica, né? A parte de inteligência artificial já está sendo testada praticamente no final. Pode passar. Ele faz, né, a seleção e análise de site das agências e operadoras que mais comercializam, né, os pacotes turísticos no Brasil, faz o mapeamento de categorização dos pacotes turísticos brasileiros disponibilizados nos principais sites internacionais de comercialização e também possibilita análise e automação do processo. Nesse exato momento está sendo testada a parte de inteligência artificial. O desenvolvimento... Opa! Eu tenho que falar mais rápido, Diogo. O desenvolvimento da solução de automação, do monitoramento, da oferta de pacotes turísticos brasileiros nos principais sites internacionais. Esses sites também são imputados, no caso, a própria Embratur direcionou quais são, e a gente está agora testando as soluções de IA, né, testando a parte de dashboard também. Em breve, também não estou autorizado a dar o spoiler, a gente já terá em breve a análise e monitoramento aí disponível.
Acho que não acabou meu tempo. Deixo aqui os contatos e estou à disposição para dúvidas aí. Agradecer a oportunidade e lembrando que a universidade hoje está cumprindo seu papel. Hoje temos um grupo de pesquisadores mais vibrantes e mais inquietos, e universidades federais não são mais o que eram antigamente, fechadas. Elas estão hoje focadas nas soluções que a sociedade nos apresenta, fazendo o que nós chamamos de pesquisa aplicada. Obrigado aí pela oportunidade. Yuri, agora contigo, Itaipu Parktech. Bom, boa tarde a todos e a todas. Obrigado, Edivaldo, pelo convite. O Roberto está aí na plateia também. Agradecer essa parceria com a Marina, agradecer essa parceria boa com a Embratur. Pedir desculpa que cheguei atrasado, perdi uma brilhante fala, com certeza, Loré, parceiro nosso. Obrigado, professor Carlos. E cheguei atrasado por conta de uma interação importante, que é a coisa do homem-sistema, homem-máquina, homem-aplicativo. No aplicativo, para chegar aqui, tinha um congestionamento aqui na frente. O motorista quis dar a volta no quarteirão para ir contrário ao congestionamento, e a rua estava fechada. Então, a gente precisou fazer um passeio em Brasília para chegar aqui, e eu acho que isso é um pouco do que é o turismo, que é o que a gente está discutindo aqui. Nessa interação, nós estamos discutindo soluções, nós estamos propondo tecnologias, mas o turismo, a sua base, a sua essência, é um fenômeno humano, sistêmico, complexo. Então, aproveito para parabenizar pelo Dia do Turismólogo e o Dia Internacional do Turismo. Parabéns a todos vocês que constroem essa tão linda profissão. Pelo pouco tempo, eu trago para vocês aqui, vou citar alguns projetos, mas a essência, o que eu queria que vocês ficassem de essência, é dessa nova estrutura, né, na nossa sociedade aí brasileira, que trago, né, como uma complexidade do parque tecnológico, para que vocês também possam se utilizar dessa estrutura que agora está disponível para o turismo. Então, o nosso espaço aqui é muito mais de divulgação do que é o Itaipu Parktech, para que vocês possam explorar, assim como espaços já sacramentados, como o nosso Turistec Hub, a própria universidade, o professor citou, já vem se abrindo e fazendo, aliás, trabalhos muito importantes, a gente vem acompanhando. Parabéns, professor. Então, que entre no radar de vocês, que a partir de agora vocês também têm esse elemento que é Itaipu Parktech. Então, o que nós somos, né? Nós estamos na região oeste do Paraná, nós estamos na cidade de Foz do Iguaçu, nessa intervenção, acho que aqui não aparece, né? Mas nessa intervenção aqui de Lago de Itaipu, então aqui tem 16 municípios da região oeste do Paraná, e aqui a gente tem a divisa com o Paraguai e aqui com a Argentina. Aproveito para cumprimentar meu colega da Secretaria de Turismo de Foz. Então, é nesse universo de fronteira, uma região extremamente inóspita, uma região onde, né, a gente tinha aí muito contrabando e descaminho, que se instala o Parque Tecnológico Itaipu. Essa área onde serviu na construção da usina de Itaipu como dormitório para os barrageiros, que são os homens que constroem a usina, passou a ser, em 2004, um parque tecnológico. Obviamente, vocacionado às questões de engenharia. Então, teve todo um trabalho, professor, de fortalecimento da universidade. Ali nós não tínhamos universidade instalada, então teve que fazer todo um trabalho. E é um processo contrário do que é a metodologia da criação de parques, onde geralmente você tem a universidade forte, pujante, a pesquisa estruturada, e isso começa a extravasar, né, em empreendedorismo, em inovação, e aí você cria um parque tecnológico. Lá nós fizemos o processo contrário. Criamos o parque e fomos atraindo as universidades. Hoje nós temos 3 universidades lá, sendo uma federal, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, que já nasce com esse olhar internacional. Temos empresas, incubadoras, laboratórios, centros, como eu comentei, sempre muito vocacionado à questão da usina de Itaipu. Quem não visitou, deixa o convite, né, a maior usina em produção de energia limpa e renovável do planeta. Nesse universo aqui, que é o Parque Tecnológico, nós passamos, ao longo de 20 anos, nós estamos completando 20 anos de Parque Tecnológico, a desenvolver diversos projetos, né, em baterias, projetos de biogás. Aqui, como eu comentei, as universidades, né, a gente tem a UAB, a Unila, a Unioeste. Então, esse universo todo que vocês estão vendo, ele sempre foi vocacionado, desde a sua estrutura de incubadora, condomínio empresarial, às questões de energia, né? Esse sempre foi o foco principal. E aí,
numa reestruturação de missão, quando assume a última gestão agora com o Dr. Enio Verri, um economista, olhando para a nossa cidade de Foz do Iguaçu, que é uma cidade que tem a vocação do turismo por conta das belezas das cataratas. De novo, quem não visitou, fica o convite para conhecer as cataratas. Nós olhamos para a missão do que era o Itaipu Parktec e decidimos ampliar isso. Então, na transformação do conhecimento para a inovação e o bem-estar social, fizemos uma revisão de visão, valores, e nos eixos que a gente trabalha, nós resolvemos colocar tudo isso à disposição também do turismo. Por quê? Nós já tínhamos aqui, aí só comentando, né? Hoje a gente já trabalha com pesquisa e desenvolvimento, empreendedorismo e negócio, tecnologia e solução, educação e extensão, gestão e operação de empreendimentos. Então, resolvemos colocar tudo isso à disposição do turismo, porque nós já tínhamos 15 anos de experiência de atuação na gestão e operação do atrativo complexo turístico Itaipu. Então, hoje, o Itaipu Parktec é quem faz toda a gestão e operação desse complexo. Então, obviamente, nós temos a cobrança de ingresso, nós temos receita, isso paga toda a operação, e o que sobra é investido em ciência, pesquisa e inovação. Vira bolsa de pesquisa, que a gente sabe que isso é, às vezes, tão carente, né, professor? Então, olhando para esse universo, a gente resolve extrapolar somente essa gestão e operação, que nos trouxe aí, né, quase 8 milhões de visitantes durante esse período, mais de 200 milhões aí de receita, né, 3,9 milhões só para o fundo de reinvestimento, nos trouxe reconhecimento, o maior de todos, que é o Travel's Choice, porque esse é o cliente, né, avaliando, mas também recebemos aí o Oscar do Turismo, né, pela OMT, prêmio da Brastoa, fomos o primeiro atrativo a implantar a ISO 9001. Então, olhando tudo isso, a gente resolve extrapolar e colocar toda essa experiência do parque tecnológico, com seus centros e laboratórios, à disposição do turismo. Então, a gente pega essas tecnologias todas e criamos, no ano passado, a diretoria, coincidentemente, completa hoje 1 ano, a diretoria de turismo. Então, a gente passa a compor a estratégia da organização. Então, o turismo já não é mais uma temática. Ele está na mesma linha de atuação das outras diretorias, que é a diretoria administrativa, a diretoria de tecnologia, a diretoria de negócios. A gente tem uma diretoria de turismo, que passa a abarcar não somente o complexo turístico, mas também o mercado público, que é um outro empreendimento que nós temos, e o laboratório de turismo sustentável. E é por meio desse laboratório que, imediatamente, a gente começa a parceria para projetos específicos com a Embratur. O primeiro que nós lançamos foi um programa de inovação aberta, ainda para a gente sentir, acho que nós nascemos até muito juntos, né, enquanto diretoria de turismo e Embratur Lab, e foi um sucesso. Nós, honestamente, não esperávamos que tivesse uma adesão tamanha, porque era o primeiro edital que a gente estava fazendo aberto, que foi o Conecta Igu. Lançamos com 2 temáticas específicas, para que a gente pudesse controlar esse turista estrangeiro que entra e também discutir um pouco da facilitação de vistos, muito no olhar dos dados, né, já com o olhar das informações. Lançamos esse primeiro edital de R$350 mil em investimento, para que a gente pudesse acelerar aí até 5 soluções. Na sequência, nesse entendimento de trabalhar em conjunto e cooperado, fizemos 2 participações até para a exposição de marca e entender um pouco desse movimento da inovação e que a inovação também nos identificasse, não somente como instituição, mas como setor e como segmento, porque até então todo mundo discute inovação para tudo e o turismo acaba ficando como aquela coisa que eu faço quando eu não tenho nada para fazer, né? Então, nós tivemos um posicionamento no Rio Innovation Week e no Web Summit. Fizemos agora, assumimos o compromisso de estar junto ano que vem também, né, Roberto? Então, ano que vem nós também estaremos lá. E a ideia é levar não só as nossas ações, mas também trazer o que tem de destaque aí no Brasil. E, por fim, não menos importante, nós revisitamos a estrutura do nosso complexo. Então, hoje nós já temos lá 150 funcionários operando e gerindo um atrativo 7 dias por semana. A visitação acontece de uma maneira muito bem organizada, mas a gente entendeu que aquilo ali, e por nós termos essa função, poderia servir também à nossa comunidade, principalmente de desenvolvedores e proponentes de solução, como um ambiente de testagem, como um sandbox. Então, nós transformamos o complexo turístico no Smart CTI, né, o Smart Complexo Turístico Itaipu, para que startups, empreendedores ou empresas que estejam, né, colocando alguma solução de mercado, queiram testar e validar, possam usar esse universo. Hoje a gente já tem uma tecnologia lá aplicada na conversão de ônibus a biometano, temos uma tecnologia de reconhecimento de câmeras,
Claro, aquela questão básica de contagem, perfil visitante, se é homem, mulher, criança, adulto, mas a gente agregou algumas questões também da expressão facial para tentar identificar. Está feliz, está triste, não está? Então, tem uma dificuldade aí, tem gente que exagera um pouco no Botox, professor. Então, a câmera ainda está tendo um probleminha aí. E aí a própria inteligência artificial no sentido do excesso de informações, histórias que a gente tem, e que elas acabam, às vezes, morrendo, infelizmente, elas morrem nos livros. Teoricamente, os livros eram para a gente eternizar. Mas hoje, né, pelo acesso, pela dificuldade de acesso, nós temos inúmeros dados, informações da própria construção da usina e causos, que isso é o que mais nos toca, né, porque foram pessoas que construíram aquilo, para que a gente possa deixar isso público. A gente também aplicou uma tecnologia lá de inteligência artificial, onde você tem um guia que faz essa interação, aí conta toda essa história e traz um pouco mais de elementos. Então, isso aqui é só um panorama do que nós temos hoje. Nós vamos lançar em conjunto com a Embratur também um novo edital de chamada para soluções aplicadas direto ao turismo. Nós temos um edital permanente para quem quer fazer a testagem nesse ambiente de sandbox aqui. E aí, por fim, um pouco do que a gente está olhando aí para o futuro, que é a estruturação do Observatório Nacional de Turismo. Junto com a Embratur, nós temos esse evento, que é o Summit Tour, um seminário de inovação e sustentabilidade no turismo, que é uma lógica de nós reunirmos os CEOs, os dirigentes, as pessoas que discutem e pensam o turismo do Brasil, num evento direcionado para isso. Hoje a gente se encontra o tempo inteiro, mas está um correndo. A gente mesmo acho que já passou nos 3 eventos juntos e a gente não tem um tempo para sentar e conversar e trocar uma ideia, porque os eventos não possibilitam essa dinâmica. Então, a gente criou o Summit Tour, vai ser agora de 28 e 29 de novembro. Vamos fazer um evento fechado e a ideia é que isso resulte no manifesto, em algumas diretrizes, né, do que vem de tendência aí para o turismo do Brasil. Laboratório de Economia Criativa, junto com o Ministério da Cultura, os Hackatours, que é o movimento de trazer, né, os hackathons para dentro da lógica do turismo. E aí, por fim, não menos importante, toda a estruturação, aí sim, professor, mais dura e densa com a academia, uma lógica de desenvolvimento de território. A gente está trabalhando lá no turismo náutico, aproveitando o potencial do Lago de Itaipu. Então, é trazer essa ciência, né, que as pessoas entendam, principalmente os dirigentes, que turismo é ciência. Né? Turismo como setor econômico, ele precisa ser pensado, planejado, incentivado, impulsionado, discutido, estudado, reestruturado. Então, a gente está nesse movimento também. Então, gente, desculpa, acho que até passei o tempo, mas a ideia era colocar no radar de vocês o mais importante de tudo. Itaipu Parktech está à disposição de vocês para discutir turismo, seja para acelerar o negócio de vocês, para que vocês possam ter suas bolsas de pesquisa, avançar em algum estudo específico. Busquem o Itaipu Parktech, principalmente nessa parceria com o Embratur Lab. Obrigado. Pessoal, esse é o fim. Também a gente ultrapassou um pouquinho o tempo, mas a ideia, de fato, era passar sobre. A gente está à disposição enquanto Embratur, mas também tem todos esses ecossistemas de inovação e de acadêmico que estão à disposição para a gente fazer um turismo mais inovador e que ele seja, além de ser inovador, não por ser inovador, mas que garanta perenidade e mais sucesso comercial e perenidade das ações mesmo para o próprio trade turístico. Então, isso fica disponível para vocês. A gente, enquanto Embratur Lab, pode nos acionar no embraturlab@embratur.com.br. Tem a nossa landing page, que sempre tem as atualizações das nossas ações e também das ações dos nossos parceiros, fora os contatos que foram todos dados. Então, utilizem-nos para que a gente possa criar juntos um turismo mais inovador para o Brasil. Obrigado.